Bora lá, fiel, sábado cheio de novidades e notícias aqui no Corinthians, pacotão de reforços chegando no Timão. Hoje tem a votação do impeachment do Augusto Melo e o Timão que finaliza a preparação para enfrentar o Juventude fora de casa na segunda-feira. E você, quer que o Augusto Melo continue ou saia do Timão? Deixa sua opinião aí nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Timão. Sábado é dia D, dia de votação de impeachment do presidente do Corinthians. A política ferve por lá. Depois da folga na quinta-feira, o Corinthians se reapresentou nesta sexta. O Timão chega motivado, embalado pela vitória no último derby no Allianz Parque e também pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, esse resultado teve vários impactos dentro do clube, a começar pelo clima. O Timão está motivado para a sequência da temporada. O impacto é gigantesco. Eu espero que continue sendo uma virada de chave para nós, que a gente consiga levar esse sentimento, essa vibração não só para os derbys, mas também para os outros jogos, contra os outros times também, porque a gente sabe que nosso time tem muita qualidade. Quando a gente iguala na disputa com o adversário, na raça, a gente sabe que a gente sobressai, então a gente precisa levar esse sentimento também para os outros jogos. O próximo jogo, inclusive, vai ser contra o Juventude, fora de casa, na segunda-feira, numa partida que vai fechar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o técnico Dorival Júnior poupe alguns jogadores, não apenas pelo desgaste, mas também pelo momento do adversário, que vem de 4 derrotas seguidas, o Juventude. Outro impacto é no elenco, já que depois do derby, 2 jogadores são desfalques definitivos, se lesionaram. No caso, o Carrilho e o Memphis Depay. O Carrilho num cenário mais grave, pode perder a temporada, enquanto o Memphis Depay deve levar cerca de 2 meses para se recuperar. Por outro lado, é justamente diante desse cenário negativo que o Corinthians conseguiu acelerar o processo de contratação do Vitinho. O atacante está livre no mercado, se interessou pelo projeto do Timão e agora é o novo reforço do clube. O Vitinho passou por exames na quinta-feira e nesta sexta-feira assinou o contrato. Por fim, um último impacto deste derby, não é? É no cenário político. Havia um temor por parte da gestão interina do Corinthians que um eventual resultado ruim, uma eliminação na Copa do Brasil para o rival, poderia levar a novas manifestações por parte dos torcedores do Corinthians. Como o Timão conseguiu um resultado positivo, não tem impacto no cenário político. E por que a gente está falando de tudo isso? Porque no sábado, os conselheiros do Timão vão votar um eventual impeachment do presidente afastado Augusto Melo. Essa votação deve acontecer entre as 9 horas da manhã e as 5 horas da tarde no Parque São Jorge e os conselheiros vão decidir pelo afastamento definitivo de Augusto Melo ou pelo retorno do ex-presidente do Corinthians. Mas tem reforço chegando que pode ajudar bem no ataque. Assunto para o Vladimir Bianchini. Alô, fãs de esporte, se dentro de campo o Corinthians está em lua de mel com os torcedores, após eliminar o arquirrival Palmeiras na Copa do Brasil, fora das 4 linhas, vive um bastidor bastante conturbado na parte política. Neste sábado, no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, será votado em Assembleia Geral dos Sócios o impeachment do presidente Augusto Melo. Ele está fora do cargo desde o dia 26 de maio, quando foi afastado pelo Conselho Deliberativo. Cerca de 10 mil sócios podem votar, das 9 da manhã às 5 da tarde. Caso o impeachment seja aprovado, ele será destituído. Uma nova eleição indireta com os conselheiros será realizada em até 30 dias, para que o presidente interino cumpra o resto do mandato, que vai até o fim de 2026. Já se o impeachment for reprovado pelos sócios, o antigo mandatário voltará ao cargo. Lembrando que o Corinthians tem mais 3 processos de afastamento contra Augusto Melo. Nesta sexta-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e treinou no período da manhã, antes do jogo contra o Juventude, na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. A equipe terá desfalques importantes nas próximas rodadas. André Carrilho vai operar o tornozelo esquerdo e ficar de fora dos gramados por até 4 meses. Memphis Depay, que lesionou a coxa direita, só deve retornar em setembro e perder o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
A boa notícia é a chegada do atacante Vitinho, ex-Flamengo. O jogador, que estava na Arábia Saudita, terá um vínculo de 2 temporadas com o Timão. Prestes a sofrer um transfer ban, o Corinthians precisa correr contra o tempo para inscrever reforços para o restante da temporada. O atleta, que foi um pedido do técnico Dorival Júnior, chega sem custos, já que estava livre no mercado e sem clube. Acontece aqui no Parque São Jorge, que fica na zona leste de São Paulo, a votação, a assembleia com sócios do Corinthians para confirmar ou não o impeachment do presidente afastado, o Augusto Melo. Essa votação acontece das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde e, relembrando até um pouco o caso, Augusto Melo foi acusado de irregularidades financeiras com um contrato com uma empresa de apostas que patrocinava o Corinthians até junho de 2024, a Vai de Bet. Segundo a polícia, o Melo teria colocado um intermediário na negociação com a empresa de apostas com o objetivo de desviar a verba do clube. Ele foi indiciado no dia 22 de maio de 2025 deste ano pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Poucos dias depois, no dia 26 de maio, o Conselho Deliberativo do Corinthians afasta ele do cargo. Então amanhã vai ser feita uma votação aqui no Parque São Jorge para que os sócios definam, confirmem ou não o afastamento definitivo do Augusto Melo do cargo, porque se o resultado por maioria for optar por não destituir o Augusto Melo, ele volta à frente da diretoria. Agora, se o resultado final da Assembleia Geral for por maioria destituir ele do cargo, ele tem o mandato definitivamente cassado. E aí o que acontece? O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, ele tem 30 dias para convocar uma nova eleição e escolher, então, o presidente do time. E aí, para votar, tem alguns, a gente até viu nessa matéria do GE, falando a respeito de alguns sócios que estariam mortos para votação. O certinho mesmo, né, pessoal? Ter mais de 5 anos de associação, ser o titular do plano, então estar do seu nome e estar com as mensalidades todas em dia. E a expectativa é que de 2 a 4 mil sócios venham até o Parque São Jorge para poder votar e optar, então, confirmar o impeachment ou não do presidente afastado Augusto Melo. Daqui a pouquinho eu volto com assuntos a respeito do Corinthians, a gente falar um pouco a respeito do jogo mesmo, né? Do campo. Esses assuntos políticos agora a gente já tratou nessa primeira entrada, né, Vini? Futebol. A gente fala sobre Corinthians e a gente volta lá pro Parque São Jorge. Mari Loturco conta tudo sobre o time dentro de campo, até porque tem rodada importante no Brasileiro nesse final de semana. Boa tarde mais uma vez. Isso mesmo, né, Vini? Na segunda-feira, o Corinthians joga contra o Juventude fora de casa e com 2 desfalques importantes, viu? Na última partida, no clássico contra o Palmeiras, 2 atletas saíram machucados. André Carrilho, meia do Corinthians, teve uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo. Ele deve passar por cirurgia e não há uma previsão para que quando ele volte, até a gente faz uma estimativa de acordo com esse tipo de lesão e pode ser até mesmo que ele fique fora da temporada. Outro atleta que se machucou nesse mesmo jogo foi Memphis Depay, ele que teve uma lesão muscular na posterior da coxa direita, uma lesão moderada. Ele já está no departamento de fisioterapia, trabalhando, fazendo uma recuperação e deve voltar também em cerca de 1 mês. Um possível substituto para o Memphis assinou contrato nessa manhã lá no CT Joaquim Grava. Essa informação foi confirmada pelo nosso produtor Júnior Venezi, ele que está lá no CT. Vitinho, então, assinou o contrato com o Corinthians, ainda não foi anunciado oficialmente, ele já passou pelos exames médicos, ontem até mesmo a gente falou sobre isso aqui na telinha do Taon. Então, Vitinho, ex-Flamengo, que foi cria da base do Botafogo, agora chega para o Corinthians, para integrar esse time, né, Vini? Exatamente. Agora tá, né? Como Classificação muda, né? diante do maior rival numa competição importante. E eu sou super a favor dessa competição da Copa do Brasil. Eu gosto de torneios nesse estilo, mata-mata. Acho que são mais emocionantes do que por pontos corridos. Pontos corridos você premia a regularidade, né? Mas no mata-mata você forma ídolos. Porque de repente é um jogador que ninguém esperava, vai lá, faz um gol, entra para a história de um clube, né? O Breno Lopes recentemente pelo Palmeiras. Enfim, você teve o Gustavo Henrique fazendo um gol importante aí
pelo Corinthians diante do Palmeiras nessa classificação aí do Timão lá no Allianz Parque. Então, assim, eu gosto de Copa do Brasil, eu gosto de torneios mata-mata. E eu acho que é isso que o Dorival falou aí, de repente um time não tá bem, ele se encontra numa competição como essa, consegue ir passando de fases e é muito mais fácil, entre aspas, você ser campeão numa competição dessa do que numa de regularidade, quando você tem um time que não é tão forte. Você vai conseguir passar, você tem um chaveamento que te proporciona ali uma situação interessante. Então, assim, eu gosto muito dessa competição e o Corinthians, como a gente comentou aqui, pode, por que não ser campeão da Copa do Brasil? Pode. Tem chances, chances claras. Não ser favorito não significa que não possa ser campeão. Lógico. Né? Os 8 aí podem. Podem, claro. Tá aí. Ainda mais se a gente pegar quem eles eliminaram. O próprio Atlético Paranaense eliminou São Paulo, que vinha de 5 vitórias seguidas. O Atlético Mineiro eliminou o Flamengo. Corinthians eliminou o Palmeiras. Né? E como a Michele falou, numa competição de pontos corridos que é de regularidade, o Corinthians tem que jogar para se colocar numa posição a melhor possível, de repente beliscando uma vaga aí de Libertadores ou de Sul-Americana e não passar sufoco. Agora, em mata-mata, tem chance de chegar até o final e, quem sabe, ser campeão. O que é verdade, o que não é verdade, enfim, né, sem querer desmentir ninguém, claro, mas informar vocês na temperatura certa. Vamos começar pelo Gustavo Henrique. O Corinthians está renovando, já está encaminhada a renovação do Gustavo Henrique por 3 anos. Me negaram essa informação dentro do Corinthians e me falaram que ainda não foi aberta, tá, a negociação de fato mesmo, para discutir valores, tempo de contrato com o zagueiro Gustavo Henrique. Então essa informação já foi negada por mim dentro do Corinthians, tá? Não existe hoje uma renovação encaminhada por 3 anos em relação ao Gustavo Henrique. Eu até acredito, e não é informação, é um feeling mesmo, que se renovar, vai renovar por 2 anos, né? Como renovou o Matheus Bidu. Os dois terminam o contrato no final do ano. O Bidu renovou até o fim de 2027. Acho que o Gustavo Henrique seguiria o mesmo caminho. Não faz muito sentido 3 anos. Inclusive me negaram essa informação, que não há hoje uma renovação nesse sentido. Mas há o interesse, claro, e o Corinthians vai tentar a renovação com o Gustavo Henrique. Outra coisa que eu chequei, tá? Informações que saíram em relação a Maicon e Breno Bidon. Hoje, tá, no Corinthians não existe o interesse do Corinthians em negociar os seus volantes, né? O fato do André Carrillo sofrer aí, né, uma lesão ligamentar no tornozelo, né, esquerdo, que deve tirar o Carrillo dos gramados de 3 a 4 meses, faz com que o Corinthians hoje não queira negociar os seus volantes, né, principalmente o Breno Bidon. Algumas sondagens chegaram em relação ao Breno Bidon e o Corinthians hoje, né, tá fazendo um jogo um pouquinho mais duro, porque vai precisar do Breno Bidon, principalmente agora na ausência do Carrillo. Ou é Breno Bidon, ou é o Charles que vai assumir essa posição hoje de titular no meio-campo corintiano. E no caso do Maicon, né, pelo menos, né, a ideia é manter o Maicon também até a reta final do Campeonato Brasileiro, e se chegar alguma proposta, realmente o Corinthians pode analisar, mas, né, a fonte, pessoas importantes no Corinthians fizeram questão de deixar claro que contam também com o Maicon para o restante da temporada. Com o Victor Sá, a negociação meio que travou realmente, e o que me alegaram dentro do Corinthians é que hoje o Victor Sá acabou virando titular lá no time do Krasnodar, e o que dificultou ainda mais a negociação. Era mais uma vontade dele do que do próprio Krasnodar em liberá-lo. Tanto que quando vaza essa notícia, vem lá de um veículo de comunicação de São José dos Campos, e o Corinthians ficou muito atento com isso, né? E soube que a notícia vazou pelo próprio Victor Sá, tá? Então a negociação realmente existiu, o Corinthians fez suas tentativas, mas a situação ficou um pouco mais complicada porque ele virou titular lá. Hoje no Corinthians tratam com mais facilidade o próprio Caio César do que o Victor Sá. Mas lembrando, isso não quer dizer que o Caio César vai ser o jogador do Corinthians, mas o que me passaram é que o Fabinho Soldado fez 3 propostas já, né, pro Al Hilal. O Al Hilal tem 3 situações, né, para estudar, recusou já 2 delas e o Corinthians está esperando, né, o Al Hilal responder a 3ª proposta feita pelo Fabinho Soldado. Então hoje, não quer dizer que ele virá, tá? Hoje o Caio César está na frente do Victor Sá. Então é uma atualização pequena, mas só para você entendendo passo a passo. Se o Corinthians mexe devagar, a gente também vai passando devagar as situações, né? Se tem atualizações rápidas, como foi a do Vitinho, fechou, assinou, salário, já trouxe tudo rápido para vocês, salário, tempo de contrato, enfim, as coisas realmente, né, tem que acontecer como elas são. Hoje o Caio César, é mais fácil o Corinthians contratar o Caio César hoje do que o Victor Sá, mas não quer dizer que o Caio César vem, depende do Al Hilal aceitar a proposta do Corinthians. Ele já recusou 2 do Corinthians, pode recusar a 3ª, aí já era, enfim. E o Corinthians tem que correr contra o tempo, eu vou te explicar isso agora nesse blend por conta do caso Félix Torres. Deixa o like aqui. Olha só, o Vitinho assinou um contrato com o Corinthians, tá? O Vitinho, ontem eu trouxe para vocês já o tempo de contrato,
Ele assinou com o Corinthians até o fim de 2026 para ganhar R$800 mil de salário, né? Enfim, durante a gravação desse blend, né, ainda não houve o anúncio oficial do Corinthians, tá? E agora o Corinthians, ele, né, deve anunciar aí nas próximas horas, deve sair a qualquer momento. Aliás, o Vitinho já antecipou o Corinthians e colocou, né, na sua bio no Instagram, né, já colocou na sua bio no Instagram que é jogador do Corinthians, colocou o arroba do Corinthians lá. Então, fiquem tranquilos que a informação aqui no canal Café do Setorista é na temperatura certa. O Vitinho é jogador do Corinthians e vai ficar até o fim de 2026, né, assinando o contrato. Já o contrato foi assinado, passou nos exames médicos, o contrato foi assinado nesta sexta-feira pela manhã e agora, né, já vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. É claro que para o jogo de segunda-feira precisaria, né, estar inscrito no BID, tem toda essa história, então eu creio que para segunda-feira contra o Juventude não deve estar à disposição, tá certo? Então, Vitinho é o novo jogador do Corinthians. Vamos falar também, né, se vem mais, eu andei apurando sobre isso. Sobre Félix Torres, vamos lá. O Corinthians fez a segunda reunião, a primeira reunião, o tom foi muito para baixo, o Santos Laguna foi muito duro com o Corinthians na primeira reunião, realmente ficou um clima muito ruim, e na segunda reunião, Fabinho Soldado entrou para negociar. Já melhorou um pouco o tom, mas não resolveu nada também. Mas pelo menos houve uma conversa um pouco melhor. A primeira reunião, a conversa foi muito ríspida. Até porque uma fonte do Corinthians me disse um negócio que é verdade. O Santos Laguna está com o queijo e a faca na mão, né? Então a situação é um pouco complicada, né, do Corinthians em relação ao Félix Torres, né? Por conta da gestão Augusto Melo, o Corinthians deve 34 milhões ao Santos Laguna, que já tem causa ganha na FIFA, e o Corinthians já tem um recurso negado no CAS, que é a última instância, né, na Corte Arbitral do Esporte. Então a situação complicou, o Corinthians fez proposta de parcelamento, tá? Nessa segunda tentativa com o Fabinho Soldado. Na primeira, não quero saber, vai pagar à vista e acabou, foi um tom bem ruim, então a situação do Corinthians não é boa. O Corinthians faz uma estratégia em relação a reforço, até para tentar aí mais um ponta, né, mais um meia também, que o Dorival pediu um substituto para o Rodrigo Garro. A situação é a seguinte, o Corinthians entende que se não der para pagar, o Corinthians vai sofrer o transfer ban, na segunda-feira o Corinthians tem até segunda-feira para pagar. Só que o Corinthians faz uma conta, o clube mexicano vai ter que acionar a FIFA na terça, tá? A FIFA vai acionar o Corinthians no dia seguinte e vai ter que esperar uma resposta do Corinthians antes de executar o transfer ban. Então o Corinthians entende, tá? Isso é interno dentro do Corinthians, que o Corinthians tem até quinta-feira da semana que vem para tentar ainda reforçar o elenco, tá? E, enfim, e é uma situação bastante complicada. Ou o Corinthians usa aí o dinheiro da Nike para o fluxo de caixa, vai acabar talvez nem pagando, né, a questão do Félix Torres, sofrendo o transfer ban, né, mas existe ainda a expectativa, né, do Santos Laguna aceitar essa segunda proposta que o Corinthians fez. Então a resposta deve vir nesse final de semana, na segunda-feira, no máximo, e o Corinthians trabalhando com essa data de quinta, informação importante, bastidor exclusivo para você, o Corinthians trabalhando com essa data até de quinta-feira para contratar antes de sofrer o transfer ban, porque realmente o time do Félix Torres e o Santos Laguna foi extremamente duro, tá, e nada flexível com o Corinthians. Eles estão tentando a todo custo convencer o Santos Laguna que é outra diretoria, né, que inclusive o presidente, né, deve ser empichado, aquela coisa toda. Bora lá, fiel, sabadão. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre ficar por dentro das informações do Timão que nós postamos aqui todos os dias, pós-jogo, pré-jogo, tudo sobre o Corinthians, então curte aí e se inscreva, beleza? Então hoje vai acontecer a votação, né, do Augusto Melo. Segunda-feira o Corinthians precisa ganhar do Juventude fora de casa. O Corinthians, que não ganha do Campeonato Brasileiro já faz 9 jogos, então, cara, precisa voltar a ganhar, né? Está estacionado no meio da tabela e aí o Corinthians tem tudo para dar uma arrancada e começar a olhar de fato para a parte de cima da tabela. Tudo bem, cara, que tá jogando 2 competições, mas não é desculpa, né? Se tivesse jogando nenhuma, aí a pressão seria, se tivesse jogando só o Campeonato Brasileiro, a pressão seria, agora só tem um campeonato, tem que dar a vida e tal, mas enfim, vamos que vamos. Espero que o Corinthians consiga um ótimo resultado, mesmo sendo fora de casa, provavelmente com um time misto, né? Por conta do desgaste aí do último jogo, mas o Corinthians até ganha um dia a mais, né? Para se apresentar para esse jogo. Em relação aos reforços, cara, foram reforços pontuais e oportunidade de mercado, não dá para fugir muito disso, até por conta das gestões atuais anteriores que a gente teve aqui no clube, o Corinthians se encontra nessa situação que está hoje. Mas é isso, pessoal, vamos lá, força e fé que as coisas começaram a melhorar. Eu acredito que
o caminho se abriu na Copa do Brasil para o Corinthians, né, levar esse caneco, mais esse caneco esse ano, e do jeito que tudo tá, levantar 2 canecos no mesmo ano, né, o Paulista e a Copa do Brasil, vai ser muito bom. Mas o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Curta aí, se inscreva, logo eu volto com mais notícias do Timão. Valeu!